Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Beraldi, economista da UniE, e estamos aqui para mais uma série de episódios do Bússola Econômica. Agora nós vamos ter uma série de episódios voltados para falar dos resultados do IOD-PMS, o Índice Econômico da UniE, que acompanha o mercado de pequenas e médias empresas no Brasil. Matheus, antes da gente entrar propriamente em resultados, análise de mercado, projeções, vamos aproveitar esse espaço aqui para explicar o que é o IOD e qual que é a importância do IOD para o empresário, né? O que a gente espera que o empresário faça com o IOD. Então, se você puder explicar um pouquinho a composição do índice, o que ele acompanha? Boa, então pessoal, o IOD ele é o Índice OMIE de Desempenho Econômico. Ele é uma métrica, um indicador que nós aqui na OMIE criamos, baseado ali na movimentação financeira das contas a receber das pequenas e médias empresas, com o objetivo de criar um acompanhamento mensal de como se dá o desempenho econômico dessas pequenas e médias empresas. Hoje, a gente acompanha mais de 180 mil clientes aqui na nossa base, e a partir desses clientes e dessas movimentações a gente faz, com os dados anonimizados, as agregações que chegam ao final do nosso produto, o IOD-PMS. E o legal é que o IOD-PMS ele permite a quebra setorial, né, Felipe? E aí, você consegue dar uma descrição de como que é feita essa quebra? Legal. Hoje a gente tem, igual você mencionou, né, um volume muito grande de movimentações no sistema, e o IOD ele é um termômetro setorial. Então, igual você mencionou, esses dados eles são não só anonimizados, mas totalmente agregados por setores. E aí a gente consegue entender um pouco a profundidade do IOD do ponto de vista setorial. Hoje o IOD acompanha 750 atividades econômicas diferentes, as chamadas quinais, né, classificação lá do IBGE, e o objetivo é acompanhar não só o mercado de pequenas e médias empresas como um todo, mas também ter uma visão dos principais setores da economia: comércio, serviços, indústria e infraestrutura. Então, a gente consegue uma visualização não só do que está acontecendo com as PMEs como um todo, se elas estão crescendo, se elas estão no momento de estabilidade ou retração, mas a gente também consegue entender o que está por trás desses desempenhos do ponto de vista setorial. E aí deixa eu te fazer uma pergunta, Matheus. Como é que o empresário pode usar esse índice como um diferencial dentro do negócio? Quais são as aplicações diretas que o empresário pode ter com o IOD? Das aplicações práticas do índice, a gente gosta de usar como exemplo aqui, por exemplo, um empresário que está posicionado ali no setor de varejo. Ele entende as dinâmicas econômicas do negócio dele e entende que, por exemplo, no ano de 2025, o faturamento dele cresceu cerca de 1%, dando um exemplo aqui. E aí esse 1% ele pode estar, por um primeiro momento, parecer uma boa notícia, eu consegui gerar mais receita esse ano do que no ano anterior, porém, esse 1% é relativo. Ele é 1% num contexto em que talvez o PIB brasileiro possa ter crescido mais do que 1%. Ou num aprofundamento, ele é 1% no contexto do que o IOD-PMS, a abertura do comércio, cresceu 4%. Então, quando o empresário olha para esse dado e entende a posição dele, a posição da economia e a posição do setor dele, ele pode entender ali, interpretar que ficou, apesar dele ter performado bem, ficou uma oportunidade na mesa. Ele não performou tão bem quanto o próprio setor dele. Então, essa é uma das aplicações práticas que a gente mais gosta de ressaltar no uso do IOD-PMS aqui. Então, o IOD, na verdade, é um grande indicador de referência, é um benchmark para PME, né? Assim, é um indicador que permite ele avaliar se a estratégia que ele está executando no negócio dele, o resultado que ele está entregando, está acima ou abaixo da média da economia. Muito bom. E vale o resultado inverso também, né? Às vezes você está num momento que você está vivendo uma maior dificuldade no seu negócio, mas quando você vai ver, o teu mercado está enfrentando uma dificuldade muito maior, né? A gente vê no IOD, por exemplo, em 2025, setores muito sensíveis ao crédito, com um desempenho muito pior que a média, por todo esse contexto de taxa de juros elevadas, por exemplo. Mas não só como indicador de referência, né? A gente também pode falar do IOD como uma referência para negócios B2B. Então, se você, por exemplo, presta um serviço para outras empresas, o IOD acaba sendo um grande mapeamento para você entender quais são os setores da economia que estão crescendo e qual que é a maior probabilidade de venda para novos setores que você tem, já que a gente sabe que um setor que está performando bem
tem ali a probabilidade muito mais alta de ter empresas que estão num desempenho de faturamento melhor e, consequentemente, uma probabilidade mais alta de contratar o teu serviço. Então, ele acaba sendo também não só um indicador de referência para o próprio negócio, mas para os negócios B2B, ajuda a mapear ali estratégias de expansão, por exemplo. Legal, Matheus. Obrigado por esse contexto. A gente encerra aqui esse nosso primeiro episódio sobre o IoD, mas a gente volta. Não vou te liberar ainda, a gente volta para falar de resultados, projeções e principalmente para mergulhar um pouquinho dentro desses setores que a gente mencionou aqui. Obrigado. Obrigado, pessoal.